Eu completei 70 anos achando que eu ia receber abraço. Eu recebi um envelope. O salão estava cheio. 200 pessoas. Taças brilhando, perfume caro no ar, risada alta, música baixa. Renato segurava o microfone com a mão firme. Camila estava ao lado dele, impecável, como se a casa fosse dela. Eu fiquei de pé, de vestido vinho, tentando caber na minha própria sala. Ele me chamou pelo nome e o mundo parou. Quando ele abriu o envelope e puxou o papel, eu vi de longe a palavra que corta qualquer peito: despejo. A sala fez um murmúrio e depois silêncio. Eu senti o calor sumir do meu rosto, mas eu não dei o prazer do choque. Eu já tinha vivido coisa pior do que vergonha. Vergonha passa. Perder teto não passa. Renato levantou o papel como se fosse troféu. A voz dele saiu alta, dura, ensaiada. Minha esposa precisa de espaço, e você só atrapalha a gente. Eu ouvi gente engasgar com a própria bebida. Eu vi o sorriso de Camila tentando parecer preocupação. Só que o brilho nos olhos dela entregava. Aquilo não era impulso. Era roteiro. Eu peguei o papel com calma. Eu sorri. Um sorriso que não era alegria. Era controle. Cheguei perto do meu filho, senti o perfume caro que eu mesma tinha dado no Natal, e sussurrei bem baixo, só para ele. Você não tem ideia do que acaba de fazer. Eu virei as costas e subi as escadas. Não corri. Não bati porta. A festa continuou lá embaixo como se nada tivesse acontecido. Gente rindo, gente comendo, gente fingindo que não viu uma mãe ser empurrada para fora da própria história. No meu quarto, eu fechei a porta devagar. O barulho ficou distante. Eu sentei na beira da cama e olhei para a parede. Meus dedos apertavam o papel e eu sentia a textura dele como se fosse algo vivo. Foi aí que eu entendi uma verdade simples. Quando alguém te humilha em público, não é só para te tirar de uma casa. É para te tirar de si mesma. Eu respirei fundo. Eu não ia sair de mim. Eu abri a gaveta e puxei minha pasta de documentos. Escritura, contas pagas, recibos, fotos antigas, um caderno com anotações do meu Augusto. Ele morreu cedo demais, e eu virei pai e mãe sem querer ser heroína. Eu virei o tipo de mulher que aprende a sorrir por fora e segurar a dor por dentro. E eu aprendi outra coisa também. Se a vida é injusta, a gente não responde com grito. A gente responde com prova. Lá embaixo, eu ouvi Camila dar uma risada curta, de quem acha que venceu. Eu quase desci para encarar, mas eu sabia que encarar era o que ela queria. A vitória dela era emocional. A minha ia ser factual. Eu peguei o celular e liguei para Mateus, meu sobrinho, advogado. Ele atendeu sonolento, mas quando ouviu minha voz, acordou na hora. Tia, aconteceu o quê? Eu disse, como quem lê uma notícia ruim. Ele me entregou uma ordem de despejo no meu aniversário. Na frente de todo mundo. Do outro lado, silêncio. Depois um suspiro que parecia raiva. Me manda foto desse papel. Agora. Eu tirei a foto, enviei, e fiquei esperando. Só que eu não ia esperar parada. Eu liguei para o Sr. Paulo, meu contador antigo, que cuidava das minhas coisas desde o tempo do Augusto. Se alguém tentou mexer com o documento, ele ia sentir. Paulo atendeu e eu perguntei direto, sem rodeio. O senhor viu algo estranho nos últimos meses? Algum pedido, cópia de documento, cartório? Ele ficou calado por 2 segundos. 2 segundos que me disseram tudo. Dona Afonsa, seu filho veio aqui. Disse que era coisa da prefeitura. Pediu cópias. Eu achei estranho, mas ele falou com tanta segurança. Meu estômago afundou. Eu lembrei do dia em que Renato apareceu com papel e disse que eu só precisava assinar para resolver burocracia. Eu assinei sem ler. Era meu menino. Meu sangue. E a confiança de uma mãe, quando vira a arma, corta por dentro. Eu desliguei e fiquei olhando para a pasta aberta em cima da cama. Foi quando eu percebi outra coisa. A festa lá embaixo não era só festa. Era cortina. Enquanto todo mundo olhava para mim sendo humilhada, alguém tentava mexer no que realmente importava. O celular vibrou. Mateus. A voz dele estava técnica. Fria. Tia, esse documento tem problemas. Mas tem algo pior.
Eu puxei a matrícula do imóvel de novo. Existe tentativa de movimentação. Não está concluída, mas alguém abriu caminho. Eu senti minha nuca gelar. Não por medo, por clareza. Então não era só me tirar da casa. Era tomar a casa. Eu caminhei até o espelho e olhei para mim. 70 anos. Um rosto que já tinha perdido marido, já tinha perdido noites. Eu podia perder muita coisa. Mas eu não ia perder dignidade. Eu voltei para a cama, coloquei a ordem de despejo em cima da colcha como se fosse recibo, e falei baixinho. Tudo bem. Vocês querem palco. Eu vou dar. Mas do meu jeito. Lá embaixo, alguém gritou parabéns de novo. Eu sorri, sozinha. Porque naquele momento, eu já tinha começado a juntar as peças. E, sem eles perceberem, eu já tinha uma primeira prova na mão, registrada com hora. E eu sabia que, em 24 horas, alguém ia ficar pálido. Eu desci para a festa só uma vez depois do que aconteceu. Não para discutir. Não para chorar. Desci para observar. Quando você quer justiça, você precisa enxergar quem está do seu lado e quem só está olhando. A sala estava igual, música, risos, gente fingindo normalidade. Camila estava perto da mesa do bolo, cercada de mulheres com vestidos brilhantes. Ela falava baixo, com aquela voz doce. Só que os olhos varriam o ambiente como quem faz inventário. Ela me viu e abriu um sorriso perfeito, frio. Afonsa, querida, você está bem. Estou. Só precisava de ar. Ela inclinou a cabeça, como se eu fosse criança. Depois olhou para o papel na minha mão. A gente conversa depois. Tudo vai se resolver do jeito certo. Do jeito certo. Foi quando eu lembrei das minhas regras, as únicas que me mantiveram inteira a vida toda. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. E eu só faço justiça quando ninguém mais faz. Eu caminhei entre os convidados como quem procura algo na cozinha. Ouvi frases cortadas. Vi olhares que desviavam. E doeu perceber que muita gente entendeu o que estava acontecendo e preferiu fingir que não viu. Perto da porta, vi a Teresa, vizinha antiga. A bolsa dela estava apertada contra o corpo, o rosto tenso. Quando nossos olhos se encontraram, ela baixou o olhar. Eu cheguei perto devagar. Teresa, você viu isso antes? Ela respirou fundo. Afonsa, eu ouvi a Camila falando com uma moça do cartório semana passada. Ela disse que era só uma formalidade e que você já tinha concordado. Eu não quis me meter. Formalidade. Essa palavra sempre aparece quando alguém quer te roubar sem parecer ladrão. Eu segurei a mão da Teresa, sem culpa, só firmeza. Obrigada por me dizer agora. Voltei a subir. No quarto, abri meu caderno, aquele de contas e datas. Eu escrevi o nome Teresa, dia, hora, o que ela ouviu. Escrevi também a frase do Renato, porque frase dita em público vira marca na memória de quem assistiu. Minha esposa precisa de espaço. Você só atrapalha. Enquanto eu escrevia, eu lembrava do meu Augusto. Ele não era homem de grito. Era homem de detalhe. Quando a gente começou, não tinha nada, e ele dizia que casa não é parede, é respeito. Depois que ele morreu, eu continuei vivendo como se esse respeito fosse o último bem que eu tinha. E foi por isso que aquele papel doeu tanto. Não era só despejo. Era meu filho dizendo para o mundo que eu não importava. Era ele me tratando como obstáculo. Era ele apagando tudo que eu fiz para ele existir. Eu abri a gaveta das lembranças. Um guardanapo bordado, uma foto antiga, um bilhete do Augusto dizendo: volta logo, minha coragem. Eu li esse bilhete 2 vezes. A dor não sumiu, mas virou decisão. O celular tocou. Mateus. Tia, eu preciso que você me conte tudo. Sem proteger ninguém. Eu contei do papel da prefeitura, da festa, da Teresa, do contador dizendo que Renato pediu cópias. Mateus ficou em silêncio. Quando falou, a voz dele estava tensa. Isso tem cara de tentativa de mexer na matrícula, ou usar a casa como garantia, ou pressionar você a sair sem brigar. Eu perguntei o que eu precisava fazer primeiro. Primeiro, não assina mais nada. Segundo, separa todos os documentos da casa. Terceiro,
Me manda o nome completo da Camila e do Renato. Eu vou puxar tudo que eu puder. Eu fiz o que ele pediu. Depois liguei para a dona Silvia. Ela atendeu na segunda chamada. Afonso, eu vi as fotos da festa. Não me diga que ele fez isso. Fez. Eu conheço gente no cartório. Amanhã cedo eu passo aí. E eu quero ver essa ordem. Quando desliguei, eu fiquei em silêncio. O barulho lá embaixo já parecia distante. A humilhação pública tem dois efeitos. Ela te quebra, ou ela te acorda. Eu estava acordada. Mas eu ainda precisava do motivo real. Camila nunca dizia eu quero. Ela dizia é melhor. Nunca dizia eu mando. Ela dizia eu só me preocupo. Era máscara. E máscara tem fraqueza. A fraqueza dela era exposição. Se eu juntasse prova, ela perderia o que mais ama, respeito de vitrine. Eu abri o celular e procurei mensagens antigas. Achei uma dela, de 3 semanas atrás. Você já pensou em facilitar as coisas para o Renato? Você sabe que ele anda estressado. Facilitar. Outra palavra de quem empurra a culpa para a vítima. Eu tirei print. Salvei. Criei uma pasta com data. Eu não precisava correr. Eu precisava construir. Eu também lembrei de como Camila se comportava em público. Na igreja, ela era a primeira a levantar para ajudar, a primeira a fazer oração, a primeira a postar foto de família. Na rua, era a nora perfeita que cumprimenta e fala de respeito aos mais velhos. Só que dentro de casa, quando ninguém via, ela falava comigo como quem empurra um móvel pesado, devagar, até eu sair do lugar. E naquela noite eu tive uma lembrança que parecia pequena, mas não era. Meses atrás, uma senhora do bairro, Dona Lourdes, comentou que o filho dela estava vendendo a casa da família para pagar dívidas e que a nora organizava tudo. Ela disse que assinou o papel sem ler, igual eu. No dia, eu achei triste, mas distante. Agora eu via um padrão. Camila não inventou esse jogo comigo. Ela repetiu o que já tinha feito em outro tabuleiro. Eu peguei o caderno e escrevi Dona Lourdes. Se eu achasse essa mulher, eu teria segunda prova. Antes de deitar, dobrei a ordem de despejo com cuidado e guardei no envelope escrito provas. E uma pergunta ficou martelando na minha cabeça. Quem mais ela já tentou apagar antes de mim? Eu apaguei a luz, mas o sono não veio. Porque no escuro, eu já via o começo do caminho. E eu sabia que, quando amanhecesse, eu não ia procurar briga. Eu ia procurar recibo. Quando eu penso em quando tudo começou a azedar de verdade, eu volto para o dia em que o Renato trouxe a Camila pela primeira vez aqui em casa. Ele entrou com aquele sorriso de menino que finalmente tinha algo para mostrar ao mundo. Eu vi no jeito que ele ajeitou a camisa e no tom da voz dele. Ele não queria que eu gostasse dela. Ele queria que eu aprovasse. Como se a aprovação fosse um carimbo que ele precisava para se sentir pertencente a um lugar que ele sempre achou que não era dele. Ela apareceu na porta como se a luz estivesse a favor. Cabelo impecável, perfume caro, unhas feitas, bolsa de marca que eu reconheci pelo olhar das mulheres na rua. E um sorriso treinado, desse que parece gentil, mas nunca chega nos olhos. Ela me chamou de Dona Afonso com uma doçura tão perfeita que deu vontade de desconfiar. Eu fiz café. Fiz bolo. Sentei com eles na sala que eu mesma arrumei com o dinheiro suado de anos. E eu observei. Camila elogiava as coisas certas, no tempo certo. A cortina, a louça, a foto do Augusto. Só que enquanto elogiava, ela também media. Eu via a atenção dela passear pela casa como quem calcula valor, não afeto. E o Renato, sentado ao lado dela, inflava. Ele ria mais alto do que precisava. Ele contava histórias de trabalho como se estivesse em palco. Eu conheço meu filho. Quando ele quer impressionar, ele esquece de respirar. Depois daquele dia, foi uma escada. Ele começou a se afastar da gente simples. Começou a se afastar do que lembrava esforço. E isso não foi por maldade no começo. Foi por vergonha. Vergonha é uma coisa perigosa. Ela vira combustível para decisões ruins. Em 3 meses, ele já falava em casamento. Em 6, já morava num apartamento alugado que parecia vitrine. Tudo bonito, tudo caro, tudo apertado de dívidas. Eu vi ele se endividar com a mesma velocidade que ele dizia eu mereço.
E foi aí que eu vi a mão dela, leve, quase invisível. Ela não mandava. Ela sugeria. E sugestão na boca de quem sabe manipular é ordem. No início, Camila me tratava bem. Me mandava mensagem com coração, perguntava se eu tinha almoçado, dizia que eu era uma inspiração. Ela me abraçava na frente dos outros com força demais, como quem quer mostrar para a plateia que é boa pessoa. Só que quando a plateia sumia, o abraço virava toque curto, e o olhar virava cálculo. Uma vez, eu fui visitar os dois e cheguei mais cedo do que o combinado. A porta estava encostada. Eu ouvi a voz dela antes de bater. Você acha normal sua mãe se meter em tudo? Ela acha que manda em você porque comprou uma casinha velha. Casinha velha. Eu lembro da palavra como se fosse agora. Eu fiquei parada por 2 segundos, com a mão no ar. Depois bati e entrei como se não tivesse ouvido. Porque eu ainda era mãe demais para admitir que meu filho tinha escolhido alguém que me desprezava. Renato ficou vermelho. Camila sorriu e disse que estava falando do filme que viu. Eu aceitei a mentira com a mesma calma de quem engole um espinho para não causar confusão. Só que eu guardei. Eu sempre guardei. E tudo que a gente guarda uma hora faz peso. Com o tempo, vieram as frases que parecem pequenas, mas não são. Frases que empurram você para fora do seu lugar. Ela dizia rindo, como quem não quer nada. Essa casa é grande demais para uma senhora sozinha. E dizia em seguida, com aquele tom de cuidado. Você já pensou em um lugar menor? Um condomínio comportaria, com segurança, um lugar mais prático. Prático para quem eu pensava. Mas não respondia. Porque eu ainda acreditava que ela só estava sendo moderna, preocupada. E porque eu ainda tinha esperança de que o Renato, em algum momento, ia lembrar que aquela casa tinha sido o coração da nossa história. Só que ele começou a rir junto. Esse foi o momento em que eu entendi que a Camila não estava falando sozinha. Ela estava plantando. E meu filho estava deixando crescer. O que mais me marcou foi perceber a diferença entre a Camila de fora e a Camila de dentro. Na rua, ela era querida. Na igreja, ela era exemplo. Ela fazia questão de ser vista ajudando. Fazia questão de postar foto de mão dada, foto de abraço, foto de família. Ela vivia de imagem. E quem vive de imagem tem pavor de exposição. Esse era o ponto fraco dela, mesmo que ela ainda não soubesse que eu tinha percebido. Uma tarde, eu fui com eles a um almoço na casa dos pais dela. Foi ali que eu entendi de onde ela tirava aquela segurança. A mãe dela, com cabelo perfeito e voz mansa, falava olhando por cima. O pai dela, com relógio caro e sorriso rápido, falava de dinheiro como se fosse ar. Eles me trataram bem, mas do tipo bem que te coloca no lugar certo sem falar. Eu vi Renato tentando caber naquele ambiente, tentando ser um homem que ele achava que precisava ser. E eu vi Camila olhando para ele como quem diz, você está indo bem, continue. Na volta, no carro, Renato falou que a vida precisava avançar, que a gente não podia ficar preso em passado. Ele olhou para mim pelo retrovisor e disse que eu era forte, mas que ele queria mais. Eu não discuti. Só perguntei. Mais do que? Ele não respondeu. Porque ele nem sabia. Ele só sabia que queria sair da pele antiga. Quando eu fiquei doente, nada grave, mas fraca, a Camila apareceu com sopa pronta e sorriso doce. Ela sentou ao meu lado na cama e falou baixinho, como se fosse conselho de amiga. Você precisa facilitar as coisas para o Renato. Ele anda estressado. Isso tudo pesa para ele. Eu olhei para ela e vi a coragem dela crescer no silêncio. Ela achava que eu estava vulnerável. E ela queria usar isso. Eu perguntei com calma. Facilitar como? Ela deu de ombros, como se fosse óbvio. Assinando o que ele pedir, confiando nele. Você não quer ver seu filho sofrer, quer? Aquela pergunta foi o primeiro tapa real. Porque ali não era cuidado. Era chantagem. Ela estava usando amor como algema. Eu sorri de canto, do jeito que a gente sorri quando entende um jogo. Eu quero ver meu filho ser homem, Camila. Ser homem de verdade. Ela piscou 2 vezes, desconfortável. Porque a palavra homem de verdade mexe com orgulho. E orgulho é a porta que ela usava para entrar na cabeça dele. Depois desse dia, os sinais ficaram mais claros.
Renato começou a olhar para meus documentos com atenção demais. Uma pasta fora do lugar. Um envelope que eu não lembrava. Uma conversa que parava quando eu entrava. E o mais estranho, um dia eu vi um papel com carimbo de cartório em cima da mesa da cozinha, virado ao contrário, como se alguém tivesse esquecido de esconder. Quando eu cheguei perto, o Renato apareceu rápido e pegou. É coisa da prefeitura, mãe. Nada demais. Nada demais. A mesma frase de sempre. Naquela noite, eu abri o celular e vi uma notificação de mensagem em grupo. Um grupo que eu não fazia parte, mas o nome apareceu na tela porque o Renato tinha conectado o aparelho dele no meu Wi-Fi e deixou logado no aplicativo que eu uso para fotos. O nome do grupo era curto, frio, Plano Casa. Meu coração não disparou. Ele afundou. Eu não cliquei. Eu não invadi. Eu só tirei uma foto da tela com outro aparelho. Data. Hora. Nome do grupo. Porque eu não precisava de curiosidade. Eu precisava de prova. E enquanto eu olhava aquela palavra, plano, eu entendi uma última coisa. A Camila não queria só a minha casa. Ela queria apagar a ideia de que eu tinha direito a qualquer coisa. Ela queria que eu saísse em silêncio, para depois contar para o mundo que foi decisão minha. Ela queria narrativa, não verdade. Eu apaguei a luz e fiquei no escuro pensando no Augusto. Se ele estivesse vivo, ele teria impedido tudo. Mas ele não estava. E agora, quem tinha que impedir era eu. Na manhã seguinte, eu acordei com uma certeza simples. Eu não estava lutando contra uma ordem de despejo. Eu estava lutando contra uma mentira bem construída. E eu já tinha a primeira rachadura para começar a quebrar tudo. Porque plano nenhum resiste quando alguém resolve enxergar. No dia seguinte, eu acordei cedo, antes do sol bater direito no jardim. A casa ainda cheirava a festa, doce demais, como se aquele perfume tentasse esconder o que aconteceu. Eu lavei o rosto com água fria e fiquei alguns segundos olhando para mim no espelho. 70 anos. Olhar cansado, mas firme. A mesma mulher que segurou um lar quando tudo desabou. Eu não podia mudar a humilhação da noite anterior. Mas eu podia decidir o que vinha depois. Eu descia as escadas devagar. Lá embaixo, a sala estava uma bagunça silenciosa. Copos esquecidos, guardanapos amassados, restos de conversa que ainda pareciam flutuar no ar. Em cima da mesa, um pratinho com fatia de bolo endurecida. Eu peguei o prato, joguei no lixo e pensei que aquilo era um símbolo perfeito. Tudo parecia bonito até o momento em que você via o que sobra. Renato e Camila não dormiram na minha casa. Eles foram embora cedo, com aquele ar de missão cumprida. Eu fiquei com a casa, com o eco das risadas e com o papel dobrado no meu envelope escrito provas. Só que eu não ia ficar com medo dentro do meu próprio chão. Eu abri a pasta de documentos e separei tudo, como Mateus pediu. Escritura, carnês antigos, contas, comprovantes, procurações, cópias. Eu coloquei em pilhas, cada uma com um papelzinho anotado a lápis. Não era só organização. Era reconquistar controle. Às 8 da manhã, Mateus chegou. Ele entrou sem sorrir. O rosto dele já dizia que o problema era maior do que orgulho ferido. Ele sentou à mesa e pediu o papel da ordem de despejo. Eu o entreguei. Ele colocou os óculos, leu devagar, e depois olhou para mim. Tia, isso aqui tem coisa errada. Eu senti um alívio estranho. Não porque eu queria que fosse falso, mas porque, se tinha coisa errada, tinha caminho. Ele apontou com a caneta. Tem dados inconsistentes, tem formato que não bate com o padrão, e tem um ponto aqui que pode ser usado para contestar. Só que o mais sério não é isso. O mais sério é a matrícula do imóvel. Eu segurei a borda da mesa. O que tem a matrícula? Ele respirou fundo. Eu puxei o histórico completo. Alguém pediu certidões, alguém fez consulta, e alguém tentou abrir movimentação. Não foi concluído, mas foi iniciado. Isso significa que não é só te tirar daqui. É tentar tomar a casa ou usar como garantia. Eu fechei os olhos por um segundo. Não para chorar. Para não deixar o coração atropelar a cabeça. Mateus continuou, num tom calmo, como quem fala com uma pessoa que precisa ouvir e não desabar. E tem outra coisa. Para fazer isso,
eles precisariam de um documento assinado por você, ou de uma procuração, ou de uma situação em que você pareça ter concordado. Eu lembrei do papel da prefeitura. A vergonha voltou, quente, mas eu engoli. Eu assinei um documento meses atrás. Eu não li. Ele falou que era burocracia. Mateus não me julgou. Ele só confirmou o que eu já sabia. Então a gente precisa achar esse documento. E precisa descobrir onde foi usado. Se foi usado. Eu levantei e fui até a gaveta onde eu guardava coisas antigas. Eu tirei envelopes, contratos velhos, recibos. Meu coração batia diferente. Não era pânico. Era pressa por verdade. Enquanto eu revirava, Mateus abriu o notebook e começou a fazer ligações. Falou com um colega, pediu orientação, perguntou sobre prazos e possibilidades. Eu ouvia só pedaços. Contestação, tutela, risco de fraude, medidas cautelares. Essas palavras, que antes pareciam distantes, agora eram o meu idioma. Eu não achei o tal papel. E isso me deu uma certeza incômoda. Se eu não achei, alguém tirou. Mateus percebeu meu olhar e disse baixo: Tia, calma. Ausência também é pista. Eu respirei e perguntei: O que você precisa de mim agora? Ele respondeu sem hesitar: 3 coisas. Primeiro, você não fala com ele sozinha. Segundo, você não assina nada. Terceiro, você me dá o nome completo da Camila, da mãe dela e do pai dela. Eu quero levantar tudo. Eu falei os nomes. Mateus digitou rápido. E eu vi a linha do maxilar dele endurecer. O que foi? Ele olhou para mim. Sério. Não é nada confirmado ainda, mas eu achei um processo antigo com nome parecido. Pode ser coincidência. Pode não ser. A Camila pode ter feito isso antes. Meu estômago apertou. Foi como se a história da Dona Lourdes, aquela do bairro, batesse na porta de novo. Eu senti o ar ficar pesado. Antes de eu falar qualquer coisa, a campainha tocou. Eu levantei. Quando abri, era Dona Silvia, com uma bolsa grande e o olhar de quem já vem pronta para a guerra. Ela entrou dizendo: Eu soube do que aconteceu. E eu soube que você não chorou na frente deles. Eu gostei disso. Eu quase ri. Quase. Ela abriu a bolsa e tirou um caderninho e um monte de papel. Eu fui no cartório onde o Renato costuma resolver coisas. Não fui para brigar. Fui para ouvir. Tem uma moça lá que me deve favor. Ela não pode me entregar nada, mas ela pode me dizer por onde olhar. Mateus se aproximou. Os dois começaram a conversar como gente que entende de trilha. Eu só observava, aprendendo. Dona Silvia falou. A Camila parece como quem não quer nada. Sempre sorrindo. Sempre bem vestida. Sempre dizendo que é para o bem da família. Ela pergunta o que precisa, paga as taxas sem reclamar, e vai embora como se tivesse feito caridade. Só que ela não pergunta por perguntar. Ela pergunta para montar caminho. Mateus perguntou. Ela esteve lá recentemente. Dona Silvia assentiu. 2 vezes. E a segunda vez ela estava com o Renato. E mais uma pessoa. Mais uma pessoa. Dona Silvia apertou os lábios. Um homem. Eu não sei quem é. Mas ele não tinha cara de família. Tinha cara de pressa. Meu corpo ficou gelado de novo. Mateus anotou. Isso pode ser alguém de imobiliária, alguém de banco, ou alguém de cobrança. Cobrança. Essa palavra ficou suspensa. E foi aí que eu liguei os pontos. A pressa. A festa grande. A ordem de despejo. Não era só maldade. Era desespero com maquiagem. Eu perguntei, baixinho, quase para mim. Eles estão devendo. Mateus não respondeu na hora. Ele só olhou para mim com um silêncio que confirma sem afirmar. Dona Silvia segurou minha mão. Afonso, eles estão tentando te usar como ponte. E quando uma pessoa te usa como ponte, ela não quer que você atravesse junto. Eu apertei a mão dela de volta. E naquele instante, eu senti algo que eu não sentia desde que o Augusto morreu. Eu senti que eu não estava sozinha. Mateus levantou. Tia, eu preciso ir no fórum e no cartório hoje. Eu vou protocolar o que der para te proteger.
E eu quero que você faça uma coisa. O quê? Ele falou devagar. Eu quero que você lembre de tudo que a Camila disse para você nos últimos meses. Cada frase. Principalmente as frases que pareciam preocupação. Porque preocupação falsa é sempre ameaça disfarçada. Eu assenti. E uma frase veio inteira, com som e cheiro. Você precisa facilitar as coisas para o Renato. Eu falei isso em voz alta. Dona Silvia franziu a testa. Isso aí é manipulação clássica. É culpa embrulhada para presente. Mateus guardou o notebook. Hoje a gente não resolve tudo. Hoje a gente abre as portas certas. Mas eu te aviso uma coisa, tia. Se tem dívida no meio, eles vão ficar mais agressivos quando perceberem que você não vai sair. Eu olhei para a sala ainda bagunçada da festa. Para a minha casa. Para o meu chão. E eu pensei que a agressividade de quem está encurralado é sempre sinal de fraqueza. Eu disse com calma. Eu não vou provocar. Eu vou deixar eles acreditarem que eu estou cansada. Mateus me olhou, desconfiado. E você está? Eu sorri, pequeno. Eu estou acordada. Mateus foi embora com pressa. Dona Silvia ficou mais um pouco, me ajudou a guardar alguns documentos em uma pasta nova, e antes de sair, me disse uma frase que eu não esqueci. Afonso, a Camila vive de imagem. E quem vive de imagem morre de medo de prova. Depois que ela foi embora, eu sentei sozinha na cozinha. Eu olhei para o celular e vi uma notificação de mensagem do Renato. Curta. Fria. A gente precisa conversar hoje. Eu não respondi na hora. Eu só abri meu envelope de provas e coloquei mais uma anotação com data e hora. Porque eu sabia que aquela conversa não era para pedir perdão. Era para tentar me dobrar. E eu também sabia que, se eu escolhesse as palavras certas, ele ia me contar mais do que pretendia. Só que antes disso, meu celular tocou de novo. Número desconhecido. Eu atendi. Uma voz masculina, calma demais, disse meu nome completo como se tivesse direito. Dona Afonso, a senhora precisa ser razoável. Vamos evitar problemas. Eu segurei o telefone com força. E eu entendi que o jogo tinha acabado de ficar maior. A voz do homem do outro lado da linha era macia demais para a frase que ele disse. Dona Afonso, a senhora precisa ser razoável. Vamos evitar problemas. Eu encostei as costas na cadeira da cozinha. O sol estava bonito no jardim. Mesmo assim, eu senti como se alguém tivesse entrado na minha casa sem pedir licença. Qual é o seu nome? Silêncio curto. Isso não importa. O que importa é que a senhora pare de dificultar. Eu respirei devagar. Quando tentam me empurrar, eu puxo a pessoa para dentro da própria mentira. Dificultar o quê, exatamente? Ele riu baixo. A casa. O Renato está tentando resolver com educação. A senhora está criando um espetáculo. Eu apertei o botão de gravação no celular, sem fazer barulho. O senhor está me ameaçando? Houve uma hesitação. Não. Estou orientando. Problema é quando a pessoa insiste em complicar. Eu deixei o silêncio crescer. Ele não aguentou. A senhora não vai querer ver seu filho metido em confusão por causa de teimosia, vai? Medo sempre vem acompanhado de conta. Eu desliguei sem dizer mais nada. No caderno, eu anotei horário e a frase exata. Metido em confusão. Também anotei uma coisa que aprendi com meu Augusto. Quando alguém não diz o nome, é porque não quer existir no papel. Uma mensagem do Renato apareceu. Hoje, às 4. Sem advogado. Só nós. Aquilo não era pedido. Era ordem. Eu respondi só. Às 4. E mandei outra. Na sala. Com a porta aberta. Antes deles chegarem, eu fiz o que parece pequeno, mas muda tudo. Abri as janelas. Deixei as cortinas abertas. Coloquei 2 cadeiras de frente para a mesa, como reunião. E deixei meu celular em cima de um pano, perto do vaso, com a gravação pronta. Se eles quisessem teatro, eu ia dar luz. Às 13h30, Mateus chegou. Eu não chamei. Ele veio porque me conhece. Tia, eu fico por perto. Não vou entrar na conversa. Eu pedi para ele ficar no corredor e não falar nada,
Acontecesse o que acontecesse. Eu precisava que eles se sentissem livres para escorregar nas próprias palavras. Quando deu 4 horas, o carro do Renato parou. Camila desceu primeiro, vestida como reunião. Renato veio atrás, com o rosto duro. Eles entraram. Camila olhou a casa como se avaliasse. Renato evitou a parede das fotos do Augusto. Eu sentei. Eles ficaram de pé. Renato começou. Mãe, eu quero que isso seja rápido. Camila completou. Doce. A gente quer o melhor para você. Um lugar menor. Eu inclinei a cabeça. Adequado para quem? Para sua fase, ela disse. Eu olhei para o Renato. E você acha isso também? Ele demorou e soltou a frase que eu temia. Eu preciso dessa casa, mãe. Eu segurei o ar. Você precisa ou você quer? Ele apertou a mandíbula. Eu e a Camila temos planos. Família. Futuro. Camila apertou o braço dele, como quem dá apoio, mas era comando. E a senhora sempre disse que faria tudo pelo seu filho. Eu mantive a voz baixa. Eu disse que faria tudo por você. Eu não disse que pisaria em mim. Renato puxou um envelope e colocou na mesa. Assina hoje e resolve. É só uma sessão temporária. Eu não toquei no papel. Renato, eu não assino mais nada sem ler. Nunca mais. Ele bateu a mão na mesa. Você vai mesmo fazer isso comigo depois de tudo? Camila veio com a máscara de vítima. Afonso, ele está pressionado. A senhora não sabe das coisas. Eu levantei a sobrancelha. Pressionado por quem? Silêncio. Renato olhou para Camila. Ela não respondeu. Eu falei com calma. Um homem me ligou hoje. Disse para eu ser razoável. Disse que eu não ia querer ver meu filho metido em confusão. Camila ficou imóvel por um meio segundo. Renato franziu a testa. Quem ligou? Eu olhei para ele. Eu quero saber a mesma coisa. Camila tentou cortar. Isso não importa. O que importa é resolver. Importa sim, eu disse. Se tem alguém cobrando, eu quero saber por quê. Renato passou a mão no rosto. Tá. A gente está com um problema. Um empréstimo. Uma oportunidade que deu errado. Camila cortou o nome dele. Tensa. Renato continuou, mais baixo. Eu só precisava de tempo. A Camila disse que com a casa a gente reorganizava. A frase caiu no chão da sala como coisa quebrada. E eu vi, no canto do olho, a vizinha Teresa passando na calçada e olhando para dentro. Eu não chamei. Mas eu também não fechei nada. Quem assistiu, assistiu. Eu olhei para Camila. Então foi ideia sua. Ela levantou o queixo. Eu estou tentando salvar a nossa família. Salvar não dá direito de expulsar mãe, eu disse. E não dá direito de mandar gente me ligar. Ela endureceu. A senhora está acusando? Eu estou afirmando. E eu tenho registro da ligação. O rosto dela perdeu cor. Renato olhou para ela, assustado. Pela primeira vez, ele percebeu que tinha coisa fora do controle dele. Eu coloquei o celular na mesa. Eu não vou assinar hoje. Vou ler com meu advogado. E eu quero tudo por escrito. Dívida, nomes, datas. Porque palavra ao vento não me protege. Papel protege. Camila tentou rir. Você está dramatizando. Eu não levantei o tom. Eu estou me defendendo. Renato ficou dividido. Eu fui firme. Vocês têm 24 horas para me mandar tudo. E me mandem pelo meu número, por mensagem, para ficar registrado. Se esconderem, eu descubro do mesmo jeito. Só que aí vai ser pior. Camila regalou os olhos. Está ameaçando? Eu olhei para ela. Eu não ameaço. Eu aviso. Eles saíram. Eu fechei a porta com calma. Mateus entrou na sala. Enfim. Tia, você fez eles falarem. E fez a Camila tremer. Eu assenti. Agora é a hora de puxar o fio certo. Eu liguei para Rogério. Chegou. E ele respondeu sem demora. Então agora a gente faz do jeito certo. Antes de guardar o celular, ele vibrou. Uma mensagem da Camila,
enviada rápido demais para quem dizia que queria paz. Um arquivo em PDF, sem explicação. Eu abri e senti a garganta travar. No topo, tinha meu nome completo. E, logo abaixo, uma assinatura que parecia minha, mas não era. Ou era uma cópia. E no rodapé, uma frase pequena, que mostrava o tamanho da pressa deles. Autorizo representar meus interesses junto ao cartório. Eu olhei para Mateus e não precisei dizer nada. Ele entendeu na hora. Agora a gente tem prova. E eu soube, com uma calma fria, que o próximo passo ia ser público e irreversível amanhã. Eu encarei aquele documento como quem encara um estranho usando seu rosto. Meu nome completo estava no alto, o carimbo parecia oficial, e a assinatura parecia minha, mas não tinha o meu pulso. Era uma cópia de mim feita para me apagar. Mateus pegou o papel e respirou fundo. Tia, isso é grave. Se você não assinou, alguém falsificou. E se falsificou, é porque precisava de pressa. Ninguém faz isso por brincadeira. Eu não gritei. Eu só senti a calma pesada de quem já atravessou o luto e sabe que desespero não salva nada. Dá para provar? Dá. Comparação de assinatura, pedido de origem, rastreio de quem apresentou e quem pagou. E tem um detalhe precioso. Foi a Camila que te mandou isso por mensagem. Ela colocou a prova dentro do seu telefone. Eu olhei para o celular sobre a mesa. Pequeno, silencioso, mas com um peso novo. Eu repeti minhas regras em pensamento, como oração. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. Eu só faço justiça quando ninguém mais faz. O celular vibrou. Renato. Mãe, a Camila está nervosa. Você está exagerando. Exagerando. Como se eu fosse obrigada a aceitar calado um golpe para salvar a imagem deles. Eu respondi curto. Agora é com o advogado. Ele hesitou. Você vai me expor? Eu olhei para a foto do Augusto na parede e senti uma saudade que virou força. Eu não vou te expor, Renato. Você vai se expor se continuar escolhendo errado. Mateus me encarou. Eles vão tentar te pintar como confusa. Velha. Esquecida. É o jeito mais fácil de derrubar uma mulher sem encostar nela. Eu senti indignação, mas não perdi o controle. Então a gente faz do jeito certo, eu disse. Linha do tempo, datas, mensagens, nomes, testemunhas. Peguei meu caderno e escrevi tudo com hora e detalhe. A ordem na festa. A frase gritada. A ligação do homem desconhecido. A tentativa de me fazer assinar. O arquivo enviado pela Camila. Mateus apontou. Agora o próximo passo é travar o que der e puxar mais informação. Sem pressa. Quem corre é quem está devendo. Quando ele falou isso, eu lembrei do olhar da Camila na sala. Não era só ganância. Era pânico disfarçado. Eu liguei para Rogério. Ele atendeu rápido. Chegou o documento. Falso. Parece. E foi ela que mandou. Rogério ficou um segundo em silêncio e respondeu com a frieza certa. Então a queda tem que ser no lugar onde a imagem dela vale tudo. Sem gritaria. Só prova. Mateus saiu para resolver o que precisava. Antes de ir, ele deixou claro. Tia, não enfrenta ele sozinha. Eu assenti. Eu não vou enfrentar. Eu vou observar. Eu estava colocando água para ferver quando ouvi uma batida firme na porta. Não era visita educada. Era cobrança. Renato entrou sem pedir. O rosto dele estava cansado e duro ao mesmo tempo. Mãe, para com isso. Você está fazendo a Camila passar vergonha. Eu perguntei. Calma. Vergonha de quê? Ele olhou para os lados, como se procurasse uma saída. De advogado. De você transformar isso em caso. Você transformou em caso quando gritou comigo na frente de 200 pessoas. Ele ficou parado. O silêncio dele tinha culpa. Eu não queria fazer daquele jeito. Ele disse baixo. Então, por que fez? Porque ela disse que era a única forma de você entender. Entender o quê, Renato? Ele engoliu seco. Que a casa não é sua. Que você já viveu demais aqui. Que agora é a nossa vez. Eu senti a dor subir, mas segurei. Eu fui direta.
Você acha que eu vivi demais por quê? Porque eu não morri cedo como seu pai? Ele travou. O olhar dele caiu. Mãe, não fala isso. Então não fala como se eu fosse obstáculo. Ele respirou fundo, derrotado por um segundo. Ela disse que você assinou. Que você concordou. A palavra concordou me deu um frio na nuca. Era o roteiro dela, me transformar em alguém que autorizou a própria expulsão. Eu falei. Eu não assinei nada para perder minha casa. E eu tenho prova. Renato levantou o rosto na hora. Prova de quê? Eu não mostrei tudo. Eu só deixei a porta aberta para ele falar. Prova do que vocês tentaram fazer. E prova de que alguém me ligou para eu ser razoável. O rosto dele mudou. Quem te ligou? Eu devolvi. Quem está cobrando vocês? Ele ficou em silêncio. O silêncio de quem tem medo de um nome. Eu aproximei a voz. Renato, eu posso te proteger, mas você precisa falar a verdade agora. Ele cedeu, de uma vez, como quem perde o fôlego. É um cara chamado Dário. Ele emprestou dinheiro. A Camila disse que era investimento. Depois virou cobrança. Ele disse que se a gente não resolvesse rápido, ia fazer barulho. Eu guardei o nome como se fosse senha. E a casa era garantia. Renato fechou os olhos. Era para ser temporário. Ela disse que você ia aceitar. Ela disse que idoso prefere paz. Eu respondi, sem tremer. Eu prefiro justiça. Renato me olhou como se estivesse vendo outra pessoa. E então a porta se abriu de novo, sem bater. Camila entrou sem máscara, irritada, voz alta, pressa no passo. Renato, você está falando com ela sozinho? Ela virou para mim. Afonso, você está destruindo nosso casamento. Eu perguntei, calma. Ou o documento que você me mandou. Renato virou para ela, assustado. Que documento? Camila piscou rápido e atacou exatamente como Mateus previu. Eu não mandei nada falso. Você entendeu errado. Você está confusa. Confusa. Eu senti a palavra como uma tentativa de me amarrar. Eu abri a mensagem no celular e virei a tela para ela, sem soltar o aparelho. Foi você. Data e hora. Camila recuou meio passo. Medo de prova. Ela tentou pegar o celular. Eu afastei. Não toca. Ela apertou os lábios, tentando voltar ao sorriso perfeito. Tentando controlar a cena. Vamos conversar em particular. Eu respondi no mesmo tom. Não. Agora é com prova e com gente vendo. Ela ficou imóvel. Porque a janela estava aberta. E do lado de fora eu vi Teresa no portão. Vi Dona Silvia parando na calçada, olhando para dentro. Duas testemunhas sem convite, só porque a verdade gosta de luz. Camila me encarou como quem decide algo no escuro. Ela respirou fundo e mudou o tom, como se fosse caridade. Afonso, a senhora está sendo injusta. Se cooperar, ninguém precisa falar de cartório, de assinatura, de Dário. Quando ela disse o nome dele, Renato empalideceu. Eu entendi na hora. Ela tinha escondido isso dele. Eu tomei um gole de água, devagar. Então é silêncio que você quer, eu disse. Você quer que eu suma para salvar sua imagem. Camila estreitou os olhos. Foi quando meu celular vibrou. Número desconhecido. Eu atendi e ouvi a mesma voz. Dona Afonso, a senhora tem até amanhã. Eu olhei para eles e percebi que aquela casa não era só parede. Era a prova. Era a escolha. E, se eu errasse o passo, eu perderia mais do que teto. Eu perderia nome. Ainda. Quando ele disse você tem até amanhã, eu não respondi com medo. Eu respondi com silêncio. Desliguei devagar, sem dar a ele o prazer de ouvir minha respiração mudar. Camila ficou parada na sala, tentando manter o rosto inteiro, mas os olhos dela corriam como quem procura saída. Renato parecia preso entre a culpa e a pressão. Eu não levantei a voz. Eu só disse o que precisava ser dito. Eu vou dormir na minha casa hoje. E amanhã eu vou fazer o que eu deveria ter feito no primeiro sinal. Camila tentou parecer calma. Afonso, você está dramatizando. Ninguém quer te machucar. Eu encostei o dedo no envelope de provas em cima da mesa.
Então para de mandar gente me ligar. Ela abriu a boca, fechou de novo, e escolheu atacar do jeito mais covarde. Você está confusa. Isso é idade. Eu senti a dor, mas não entreguei. Eu não estou confusa. Eu estou atenta. E agora eu não assino nada, não converso sem testemunha e não acredito em palavras bonitas. Camila deu um passo, tentando controlar. Eu posso resolver isso. É só você cooperar. Você não quer ver seu filho preso, quer? A palavra preso saiu fácil demais. Eu guardei aquilo como pista. Renato puxou o braço dela. Camila, para. Ela virou para ele com raiva e depois suavizou para mim, como se trocasse de máscara. Eu só estou tentando proteger a gente. Eu apontei para a porta. Então sai. Agora. Ela saiu puxando Renato junto. Antes de ir, sussurrou algo no ouvido dele e eu vi ele endurecer, como se voltasse para o roteiro. Quando a porta fechou, eu fui até a janela. Teresa ainda estava no portão. Dona Silvia estava na calçada. Eu abri e chamei as duas para entrar. Não como plateia. Como proteção. Dona Silvia entrou firme. Eu ouvi. Eu vi. E eu vou falar se alguém tentar inverter. Teresa segurava as mãos. Eu não gosto de confusão, Afonsa. Eu toquei no braço dela. Isso não é confusão. Isso é verdade. Peguei o celular e liguei para Mateus. Ele atendeu rápido. Tia, número desconhecido de novo? Sim. Ele repetiu a ameaça. Até amanhã. Mateus respirou fundo. Isso é coação. E agora a gente tem o nome Dário e a frase até amanhã. Eu vou aí agora. E vou ligar para o Rogério. Eu desliguei e comecei a separar tudo em cima da mesa, como se fosse um mapa. Prints das mensagens da Camila, a foto da ordem, o registro da ligação, o arquivo que ela mandou. Data e hora em tudo. Cada detalhe era um prego no chão. Se inscreve no Afonso Story, porque a parte que vem agora é onde a máscara começa a cair e eu vou te mostrar como eu juntei as provas sem ninguém perceber. Mateus chegou primeiro com uma pasta e o olhar de quem já entendeu o tamanho da briga. Rogério veio logo depois, sem barulho, como quem entra num lugar onde já sabe o que fazer. Ele olhou para mim. Então ela soltou o cão para te assustar. Eu assenti. Ele disse até amanhã. Rogério encostou a mão na mesa. Ótimo. Amanhã é tempo suficiente. Mateus abriu o notebook. Eu pedi a certidão da matrícula e puxei buscas por nome. Ainda não fechei tudo, mas tem sinal de padrão antigo. Pressão, documento, tentativa de tirar uma pessoa do próprio lugar. Eu senti o estômago apertar. E o Dário? Mateus respondeu. Agiota que se apresenta como empresário. Tem ocorrências, mas pouca gente denuncia até o fim porque tem medo. Ele prefere ameaça a papel. Rogério não piscou. Então a gente dá papel para ele. Eu falei baixo. Eu não quero sujeira. Eu quero justiça limpa. Rogério assentiu. Justiça limpa derruba a imagem. E a Camila vive de imagem. Por isso ela te chama de confusa. Ela quer te diminuir para ninguém acreditar em você. Mateus virou a tela para mim. Um pedido no meu nome, com dados errados. Pequena bagunça para eu parecer desorganizada, instável. Eu perguntei. Como a gente trava isso? Mateus respondeu. Notificação para registrar a disputa, pedido urgente para impedir transferência, e se preciso perícia de assinatura. E a gente junta testemunhas. Teresa pigarreou. Eu falo. Eu vi a festa. Eu vi o grito. Dona Silvia completou. E eu consigo o nome da pessoa do cartório que viu a Camila indo lá. Rogério olhou para mim. E você faz a parte mais difícil. Você finge cansaço. Você deixa eles acharem que você vai ceder. Você aceita conversar amanhã, mas no lugar certo, com luz e com gente. Eu entendi. Ela vai querer cenário bonito. Rogério assentiu. E é lá que a gente coloca recibo. Mateus pediu que eu repetisse, palavra por palavra, o que Camila tinha dito. Eu falei de confusa, de cooperar, de preso, e do jeito como ela tentou tomar o celular da minha mão. Ele anotou tudo. Porque isso mostra intenção, tia.
E intenção pesa quando alguém tenta transformar você em culpada. Rogério apontou um detalhe pequeno na ordem. Reparou que ele te deu isso como se fosse definitivo, mas não te mostrou origem? Isso é teatro. Eles queriam te assustar para você sair sem perguntar. Eu perguntei se era tarde demais para proteger a casa. Rogério respondeu: tarde é quando você desiste. Você ainda está aqui. Mateus completou: amanhã a gente oferece 2 opções. Sala aberta com testemunha ou um lugar onde ela se sente rainha. Se ela insistir no segundo, ela entrega o medo que tem da verdade. Eu pensei: ela vai escolher o lugar dela. Dona Silvia assentiu. E se ela escolher, é porque acredita que controla o que os outros veem. Eu escrevi isso no meu caderno. Controle do que os outros veem. Era a fraqueza dela. E era ali que a gente ia tocar. Antes de tudo, eu mandei mensagem para Dona Lourdes, a senhora do bairro que tinha sofrido algo parecido. Ela respondeu rápido, com uma frase que me gelou. Eu também caí. Percebi que a Camila repetia um método, não um impulso hoje. Meu celular vibrou. Mensagem do Renato. A gente vai aí amanhã cedo. Sem advogado. Só família. Eu respondi simples. Amanhã, às 10, na sala. Porta aberta. Eu sabia que a Camila não ia gostar de porta aberta. Ela ia tentar me puxar para um lugar onde ela manda na imagem. E eu ia deixar, porque quando alguém escolhe, escolhe também o próprio erro. Antes de dormir, eu salvei tudo em 2 cópias e deixei uma com Mateus. Não por paranoia. Por segurança. Eu deitei e fiquei olhando o teto. Lá fora, a rua estava quieta. Dentro de mim, estava tudo acordado. Eu não sabia como amanhã ia explodir, mas eu sabia uma coisa. Quando alguém ameaça uma mulher dentro da casa dela, ela pode até se calar. Mas ela não some. E eu não ia sumir. Às 10 em ponto, a minha sala estava clara, com a porta destrancada. Mateus ficou num canto, quieto, com a pasta de provas fechada. Rogério sentou perto da porta, como quem protege sem aparecer. Dona Silvia e Teresa ficaram na cozinha, ouvindo tudo. Renato chegou com Camila e, atrás deles, veio o homem que eu não queria ver nunca mais. Dário entrou como se fosse conhecido antigo. Camila tentou sorrir, mas o sorriso dela não segurava o medo. Afonso, nós trouxemos alguém para ajudar a resolver, ela disse. Só para agilizar. Eu olhei para o Renato. Você me prometeu família. Renato baixou o olhar. Eu vi a mão dele tremer, como se ele soubesse que estava errado ali. Camila respondeu por ele, como sempre. Família também resolve com responsabilidade. Dário puxou uma cadeira e se sentou. Dona Afonso, é simples. A senhora sai da casa, eles regularizam, e pronto. Eu mantive a voz baixa. Eu não negocio sob ameaça. Dário sorriu sem humor. A senhora está fazendo drama. Rogério falou, firme. O senhor está pressionando uma senhora dentro da casa dela. Isso é registro. Camila levantou a mão como se controlasse o ambiente. Afonso, vamos conversar em particular. Eu respondi sem hesitar. Não. Porta aberta e testemunha. Ela apertou os lábios. Eu vi que ela queria um cenário onde a imagem dela manda. Então eu ofereci, como quem cede. Tudo bem. Não precisa ser aqui. Vamos conversar onde você preferir. Os olhos dela brilharam. No escritório do meu pai. Lá é adequado. Eu assenti. Eu precisava que ela escolhesse. Porque quando alguém escolhe o palco, escolhe também o próprio erro. No prédio comercial, Camila caminhou na frente como dona do caminho. Dário vinha confiante. Renato parecia um menino seguindo ordem. No elevador, Camila se inclinou e sussurrou. Se você fizer isso do jeito certo, ninguém precisa saber de cartório, de assinatura, de Dário. Eu respondi no mesmo tom. Então você admite que sabe. Ela fingiu que não ouviu. Na sala do escritório, Camila relaxou, achando que ali ninguém do meu mundo veria nada. Ela não percebeu a secretária no corredor, nem percebeu Rogério deixando a porta interna entreaberta. Mateus colocou um gravador pequeno sobre a mesa, ao lado da pasta, como se fosse só um objeto.
Camila sentou e cruzou as pernas. Vamos ser práticas. Você assina a sessão temporária e a gente te coloca num lugar bom. Sem briga. Sem vergonha. Eu perguntei, calma. E depois eu volto para minha casa? Camila sorriu como quem fala com criança. Você sabe que não. Renato mexeu as mãos. Camila, para. Ela cortou, irritada. Você sempre trava. Eu preciso resolver porque você não sabe decidir. Dário entrou no meio. Assina hoje. Amanhã piora. Eu olhei para ele. Você gosta dessa palavra amanhã. Você disse isso no telefone. Ele deu um sorriso de canto. A senhora ouviu bem. Eu não abri a pasta inteira. Eu só encostei a mão nela, para lembrar que eu tinha recibo, mas que eu ainda estava deixando eles falarem. Eu quero que você repita, olhando para mim, o que você disse ontem na minha sala. Eu pedi. Camila riu, nervosa. Eu não vou entrar nesse joguinho. Rogério falou com a calma dele. Se não tem nada a esconder, repete. A irritação dela venceu a máscara. Eu disse que você estava confusa, sim, e que precisava cooperar. Eu fiquei em silêncio por um segundo e perguntei devagar. E sobre o Renato ser preso? Renato levantou o rosto na hora. Dário ficou duro. Camila hesitou, e a hesitação dela foi a resposta. Se você gosta de justiça com fatos e recibos, se inscreve no Afonso Astori, porque a armadilha que eu montei parecia inocente, mas foi o começo do fim. Camila tentou voltar ao tom doce. Eu só estava tentando evitar problema. Eu perguntei. Problema com quem? Ela desviou o olhar. Eu virei para Dário. Com ele. Dário bateu de leve na mesa. Não coloca meu nome na sua novela. Eu respondi. Você colocou seu nome quando me ligou 2 vezes. Renato respirou forte, como se finalmente juntasse as peças. Camila, você me disse que minha mãe tinha assinado. Você me disse que era legal. Você me disse que era só uma fase. Camila explodiu, sem filtro. Eu fiz o que tinha que fazer. Você não sabe ser homem. Eu precisei resolver. O silêncio caiu pesado. Eu vi no rosto do Renato a vergonha virar raiva. Eu vi no rosto da Camila o instante em que ela percebeu que tinha falado demais. Mateus abriu a pasta e tirou só uma folha, sem levantar a voz. Aqui está o arquivo que você mandou para ela. Aqui está a mensagem com data e hora. Você ainda vai dizer que não mandou? Camila engoliu seco. Eu mandei porque ele pediu. Eu perguntei. Ele pediu para você falsificar minha assinatura? Ela levantou o queixo, tentando transformar crime em cuidado. Não foi falsificar. Foi agilizar. Ela assina sem ler. Eu só ajudei. A secretária no corredor parou. Teresa, lá fora, soltou um som baixo. A verdade estava atravessando paredes, e Camila começou a suar. Rogério falou, calmo. Então você admite que fez uma assinatura no lugar dela. Camila tentou recuar. Vocês estão distorcendo. Eu mantive a postura. Eu quero algo simples. Eu quero que vocês parem de me pressionar e eu quero isso por escrito. Agora. Eu empurrei uma folha em branco para o Renato. Escreve. Diz que você gritou comigo na festa. Diz que você tentou me tirar da casa porque estava pressionado por dívida e por orientação dela. Escreve e assina. Renato ficou imóvel. Camila sussurrou rápido para ele. Não escreve nada. Não faz isso. Renato olhou para ela, e pela primeira vez não obedeceu. Ele pegou a caneta. A mão tremia. Ele começou a escrever. Quando ele chegou na parte da dívida, Dário se levantou de repente. Isso não estava combinado. Camila olhou para ele com medo. Vai dar tudo certo. Rogério respondeu antes que ela controlasse. Nada dá certo com ameaça. Renato terminou e assinou. Ele empurrou a folha para mim, com os olhos molhados. Eu peguei e guardei no envelope de provas. Eu não comemorei. Agora existia papel. Camila avançou para pegar a folha, num impulso. Dá isso aqui. Mateus afastou a pasta. Rogério segurou o braço dela sem violência, só limite. A máscara dela caiu de vez.
Você está destruindo tudo, ela gritou para o Renato. Eu fiquei sentada e disse apenas: você já destruiu. Agora é só a verdade aparecendo. Camila ficou pálida. Dário olhou para ela com raiva, como quem percebe que caiu numa mentira maior. Você disse que isso seria fácil. Ele falou baixo. Camila não respondeu. Eu me levantei e olhei para os três. Agora vocês têm escolha. Ou vocês recuam com dignidade, ou amanhã a verdade aparece onde vocês mais se importam com a aparência. Quando saí do prédio, o vento bateu no meu rosto como uma primeira respiração. Meu celular vibrou. Era uma mensagem curta do pai da Camila. Venha amanhã às 9. Traga tudo. Vamos encerrar isso. Eu olhei para Rogério. Ele não sorriu, mas o olhar dele disse que amanhã não seria conversa. Amanhã seria queda. No dia seguinte, eu acordei antes do despertador, como se meu corpo soubesse que aquela manhã não era só mais uma. Eu não senti ansiedade. Eu senti precisão. A mesma precisão que eu sentia quando Augusto estava doente e eu precisava medir remédio, hora, água, descanso. Tem dias em que a gente não vive. A gente executa. Às 8h30, Rogério chegou. Ele não perguntou se eu estava bem. Ele só olhou para minha pasta e disse: você trouxe tudo. Eu trouxe. Mateus apareceu logo depois, com um notebook e uma expressão que misturava cuidado e raiva. Dona Silvia veio por último, firme, com a bolsa grande e a mesma frase de sempre no olhar. Eu não vim para a briga. Eu vim para a verdade. Eu fechei a porta de casa e senti o peso simbólico daquela chave na minha mão. Não era metal. Era história. Era respeito. Era o meu nome. O escritório do pai da Camila ficava num prédio bonito, com recepção branca, café caro e gente que fala baixo para parecer importante. A secretária nos reconheceu. Ela tinha ouvido tudo no dia anterior. Eu vi isso no jeito como ela evitou os olhos da gente e apontou o corredor, apressada para não se envolver. Sala do Dr. Arnaldo. A porta estava entreaberta. Quando entramos, ele já estava de pé, olhando pela janela como se estivesse ensaiando firmeza. A mãe da Camila estava sentada, impecável, com as mãos cruzadas. Camila estava num canto, sem celular na mão, o que já dizia muito. Renato estava ao lado dela, com cara de quem não dormiu. O pai virou e sorriu com educação. Dona Afonsa. Sente, por favor. Eu sentei. Não por submissão. Por estratégia. Quem se levanta demais vira personagem. Eu queria ser documento. Ele olhou para Camila e depois para o Renato. Eu fiquei sabendo que ontem houve exageros. Rogério respondeu antes de mim. Houve coação. Houve ameaça. Houve falsificação. A mãe da Camila fez um barulho de reprovação com a língua, como se a palavra falsificação fosse um exagero, não um crime. O pai ergueu a mão. Vamos com calma. Minha filha é impulsiva. Mas isso não precisa virar escândalo. Escândalo. Essa palavra sempre aparece quando alguém teme a verdade. Eu encarei o rosto dele e falei baixo. O senhor está preocupado com escândalo ou com justiça? Ele piscou, incomodado com a pergunta direta. Estou preocupado com uma solução. Mateus abriu a pasta e colocou na mesa, sem espalhar, sem teatro. Uma folha de cada vez, como faca. Aqui está o arquivo enviado pela Camila, com data e hora. Aqui está a mensagem. Aqui está o registro das ligações. Aqui está a frase "até amanhã" anotada com horário. Aqui está a declaração escrita e assinada pelo Renato ontem. Renato baixou a cabeça quando viu a própria assinatura. O pai ficou imóvel por um segundo. A mãe apertou os lábios. Camila tentou falar, mas a voz saiu fraca. Vocês estão me pintando como monstro. Eu olhei para ela, sem raiva. Eu não pinto. Eu mostro. Rogério encostou a mão na mesa, como quem prende o chão. E nós ainda não colocamos a perícia da assinatura. O pai respirou fundo e puxou a cadeira. Camila, você assinou no lugar dela? Camila olhou para a mãe, buscando apoio. A mãe não se moveu. Camila então olhou para o Renato, tentando usar o amor dele como escudo. Eu fiz para salvar a gente. O pai repetiu, mais duro.
Você assinou ou não? Camila fechou os olhos, como se estivesse cansada de fingir. Assinei. Mas eu sabia que ela não ia ler. Ela sempre assina sem ler. Renato levantou o rosto na hora. Você disse que minha mãe concordou. Você disse que foi ela. Camila soltou, com raiva. Por que você não resolve nada? Eu resolvo. O pai fechou os olhos como se sentisse vergonha. A mãe tentou suavizar, falando devagar. Camila só quis proteger a família. Mateus respondeu, calmo. Proteger família não dá direito de coagir uma idosa e falsificar assinatura. O pai olhou para mim. Dona Afonsa, o que a senhora quer? Eu senti uma vontade antiga de chorar, mas não deixei. Eu falei com clareza. Eu quero minha casa intacta. Eu quero que parem de me pressionar. Eu quero retratação por escrito sobre a humilhação pública. E eu quero que essa pessoa que liga ameaçando nunca mais entre no meu caminho. O pai franziu a testa. Que pessoa? Mateus abriu o celular e colocou o nome na mesa. Dário. Camila ficou pálida. Renato ficou branco. O pai olhou para a filha como se estivesse vendo alguém que não conhece. Você trouxe a agiota para dentro disso? Camila sussurrou. Não fala assim. Ele é investidor. Rogério soltou um riso curto, sem alegria. Investidor que ameaça a senhora no telefone. O pai passou a mão no rosto. A mãe estava rígida, com a dignidade de vitrine trincando. O pai falou, controlado. Isso vai virar polícia, Camila. Ela perdeu a máscara e deixou escapar uma frase que me deu a resposta sobre o que ela realmente temia. Você não vai me expor. Ali, eu entendi que o medo dela não era o certo e o errado. Era o olhar dos outros. Era o nome da família. Era a imagem. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Silêncio também é arma quando usado com calma. O pai não aguentou e perguntou. Quanto ele quer? Renato se mexeu na cadeira. Pai, eu não sei. Camila tentou interromper, mas o pai a cortou. Quanto? Camila. Ela apertou a bolsa no colo, como se o número fosse vergonha. 240 mil. A mãe fez um som baixo de choque. O pai ficou parado, respirando pesado. Rogério inclinou o corpo para frente. E vocês tentaram usar a casa dela como garantia. Camila não respondeu. Mas o silêncio dela confessou. O pai olhou para mim, e naquele instante eu vi algo que eu não esperava. Eu vi um homem que percebeu que a própria filha tinha cruzado uma linha que mancha o sobrenome dele. A máscara dele, de controle e poder, começou a cair. Ele falou com voz baixa. Dona Afonsa, eu peço desculpas. Pelo que fizeram com a senhora. Camila girou o pescoço na direção dele. Você está do lado dela? Ele respondeu sem olhar para a esposa. Eu estou do lado do que é certo. Renato soltou um suspiro que parecia alívio e dor ao mesmo tempo. Eu não senti vitória. Eu senti justiça chegando perto. O pai abriu uma gaveta e puxou um papel timbrado. Ele olhou para Mateus. Você redige agora. Eu assino um compromisso formal. Eu declaro que essa casa não entra em negociação nenhuma. Eu declaro que minha filha agiu sem autorização e que a senhora não tem relação com qualquer dívida. E eu declaro que qualquer tentativa de coação será denunciada. Camila levantou, desesperada. Não. Você não vai fazer isso. Você vai destruir minha vida. Eu olhei para ela e falei com a mesma voz de sempre. Você destruiu sua vida quando achou que podia me usar. Camila apontou para mim, tremendo. Você está fazendo isso por vingança. Eu respondi com calma. Eu estou fazendo isso por limite. Mateus começou a escrever. Rogério ficou em pé, perto da porta. Eu senti o ar mudar. Camila não controlava mais. E quando uma pessoa controladora perde o controle, ela revela o que sempre foi. Ela virou para o Renato e falou num tom venenoso, rápido. Se você deixar isso acontecer, eu te largo. Renato fechou os olhos. Quando abriu, tinha outra pessoa ali. Então me larga, Camila. Ela travou. Parecia não acreditar. Eu vi a mãe da Camila apertar as mãos, tentando manter pose, mas a verdade estava empurrando tudo para fora.
Camila pegou o celular e começou a digitar rápido. Eu vi, sem precisar adivinhar, que ela estava tentando chamar o Dário. Rogério falou baixo. Não faz isso. Camila ignorou. Um segundo depois, o telefone dela tocou, mas não foi ele. Era outro número. O pai olhou a tela e empalideceu. Eu vi o nome na tela refletido no óculos dele. Dário. Ele atendeu com uma voz que tentava ser firme. Aqui é Arnaldo. A voz do homem do outro lado atravessou a sala, alta o suficiente para todos ouvirem. A família Bonita resolveu aparecer. Amanhã eu apareço também. O pai ficou sério. Aqui não. O homem riu. Então paga. Ou eu falo com quem eu quiser. O pai desligou, com o rosto duro. A mãe da Camila finalmente perdeu o controle e disse, irritada: O que você colocou na nossa casa, Camila? Camila chorou de raiva, não de arrependimento. Eu só queria que desse certo. Mateus imprimiu o compromisso. O pai assinou. E quando ele empurrou o papel para mim, eu senti, pela primeira vez desde a festa, que o meu nome estava voltando para o lugar. Eu peguei o documento e guardei no envelope. Renato ficou de pé, devagar, e olhou para mim. Mãe, eu errei. Eu não o abracei. Não ainda. Eu respondi como mãe e como mulher. Você errou. E agora você vai consertar com atitude, não com frase. Ele assentiu, com os olhos vermelhos. Camila ficou parada, com o rosto vazio. Ela percebeu que tinha perdido o que mais amava. A narrativa. O controle. A imagem. Quando saímos do escritório, o corredor parecia mais claro do que antes. A secretária olhou para mim e baixou a cabeça, como pedido de desculpa silencioso. No elevador, Rogério falou baixinho. Agora ela vai tentar a última cartada. Ela vai querer virar vítima. Eu assenti. E eu sabia que o último capítulo não seria sobre papel. Seria sobre decisão. Porque a justiça tinha começado, mas a paz ainda não tinha chegado. Quando entramos no carro, meu celular vibrou com uma mensagem curta, de número desconhecido. Hoje à noite. Eu olhei para Mateus. Ele não precisou dizer nada. Eu entendi que o Dário não gostava de perder. Quando a mensagem chegou dizendo hoje à noite, eu não senti medo. Eu senti confirmação. Quem ameaça no telefone não quer justiça, quer silêncio. E eu já tinha decidido que silêncio não era mais uma opção. Eram 8h42 quando bateram no portão. 3 batidas curtas, como se a rua fosse deles. Eu estava na sala com as luzes acesas. A porta da frente não estava trancada, mas o portão estava. Rogério ficou ao lado da janela, Mateus estava com o celular pronto, e Dona Silvia, que não fugia de nada, ficou sentada na cadeira mais perto da cozinha, como uma testemunha plantada pela própria vida. Eu ouvi a voz do Dário antes de ver o rosto. Dona Afonsa, vamos conversar como gente grande. Eu abri a janela só o suficiente para ele ouvir. A gente conversa com nome, com papel e com respeito. Ele riu. Papel eu também tenho. Rogério falou baixo, sem aparecer. Avisa para ele que aqui tem registro. Eu respondi. Aqui tem registro, Dário. E tem gente ouvindo. Ele perdeu um pouco da paciência. Você acha que um papel do seu cunhado vai me fazer sumir? Eu respirei devagar. Eu acho que o senhor não gosta de exposição. Houve um silêncio. Depois ele falou mais baixo. Eu só quero meu dinheiro. Mateus se aproximou da janela. O senhor vai querer cobrar de quem deve. Não de uma senhora que foi coagida. Isso está documentado. Dário cuspiu uma palavra que eu não vou repetir. Depois disse. Então eu vou na empresa do Renato amanhã. Eu senti o peito apertar por um segundo, mas a cabeça ficou firme. Eu olhei para a fotografia do Augusto na estante e pensei que ele odiava covardia. Eu voltei a olhar para fora. Se o senhor encostar no meu filho, o senhor transforma a cobrança em crime maior. E aí o seu nome vai para onde o senhor mais odeia, para o papel. Rogério completou, do jeito dele. E para o conhecimento público. A rua ficou quieta. Eu ouvi um carro passando devagar, alguém latindo ao longe, e os passos do Dário mudando de lugar, como se ele estivesse calculando o risco. Aí a voz dele veio mais fria.
Você é mais esperta do que parece. Eu respondi. Eu sou mais cansada do que pareço. E quando uma mulher cansada decide agir, ela não volta atrás. Ele ficou em silêncio de novo. Então disse: Eu vou embora hoje. Mas isso não acabou. Eu respondi: Ainda calma. Acabou sim. Porque agora existe documento, existe testemunha e existe trilha. Os passos se afastaram. O portão rangeu. O carro dele ligou e foi embora. Eu só fechei a janela quando o som sumiu. Eu sentei e deixei o ar sair devagar, como se eu tivesse segurado a respiração por anos. Mateus olhou para mim. Tia, amanhã cedo eu protocolo o restante. E você vai dormir. Eu assenti. Na manhã seguinte, Renato veio sozinho. Sem Camila. Sem teatro. Ele entrou com os olhos baixos e a voz quebrada. Mãe, eu terminei. Eu não comemorei. Eu só perguntei. E a casa? Ele respirou. Eu assinei o compromisso de não mexer mais em nada. E eu vou pagar a dívida com meu trabalho. Sem te envolver. Eu olhei para ele, e pela primeira vez eu vi o menino por trás do homem que gritou na festa. Eu aceito seu esforço. Mas eu não aceito mais desrespeito. Ele chorou. Não foi cena. Foi queda. Eu levantei e toquei no ombro dele. Eu te amo. Mas eu não me abandono por você. Quando ele saiu, eu fui até o jardim. A luz da manhã batia nas folhas como se nada tivesse acontecido, e ao mesmo tempo como se tudo tivesse mudado. Eu entendi que justiça não é vingança. Justiça é limite com prova. Eu não ganhei porque fui maldosa. Eu ganhei porque eu parei de aceitar.